A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos hoje aqui novamente para estudarmos esse livro tão maravilhoso, que é o livro de Apocalipse. E nós vamos ver hoje capítulo 2, capítulo 3, quando o apóstolo João fala às igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. As igrejas ficavam perto uma da outra, né? Em sentido horário, vamos ver aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E para cada uma, o Senhor teve uma mensagem. Essas cartas foram escritas para igrejas da época, igrejas que estavam passando por aqueles problemas. Também, ao mesmo tempo, estas igrejas, essas cartas são proféticas, onde nos mostram os 7 períodos, os 7 fases da igreja, coisas que aconteceriam futuramente em cada período da igreja, até o nosso tempo, até a vinda de Jesus e também até após a grande tribulação, quando Jesus vier em glória. E também essas cartas podem estar acontecendo ao mesmo tempo nos nossos dias, em cada igreja ou com cada pessoa. Então, nós temos que entendermos a palavra de Deus, entendermos e vermos o porquê de cada coisa que Deus mandou dizer para nós. Vamos agora aqui vermos a carta a Éfeso, que é o primeiro período da igreja. A igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Esta igreja foi o período dela de quando foi formada até mais ou menos o ano 100. Eu arredondei todas as épocas. Não quer dizer que tenha sido o ano 100 ali batido e passou dali, já foi outra igreja. Não, mais ou menos este período. Apocalipse nos fala sobre esta igreja, a igreja de Éfeso, no capítulo 2 e versículo 1 a 7. Esta é a igreja do fim da era apostólica. E João era o último dos apóstolos que ainda estava vivo. Todos tinham morrido e agora ele tinha sido enviado lá para a ilha de Patmos para morrer, né? Vai ali pelo ano já 95, então ele já tinha bastante idade e ele teve essa visão maravilhosa lá na ilha de Patmos. E João depois saiu de lá e se queriam calar a voz de João, não conseguiram, porque João está falando até o dia de hoje para nós, com a unção que o Espírito Santo deu para ele e usou ele para deixar esta mensagem tão gloriosa para a igreja. Mas ele já estava velho, com bastante idade, e agora ele estava assistindo uma coisa terrível dentro da igreja. Ele estava vendo aquela igreja que tinha sido formada por Cristo e depois os apóstolos, as pessoas saíram a evangelizar e etc. Ela agora estava saindo um pouco do caminho que deveriam de andar. Eles estavam perdendo aquele amor pela obra, para fazer, para evangelizar, estavam se acomodando. E nós vamos ver como foi isso. Tem fatos que ocorreram neste período. Um deles é
o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo. Foi nesta era, na primeira era da igreja, que nós lemos lá em Atos, capítulo 2, que a descida do Espírito Santo sobre eles, porque Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto, e que depois saíssem, fosse para a Judéia, para a Samaria e para o mundo inteiro. Só que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e ficaram ali bem tranquilos. Então, teve que vir a perseguição para eles saírem para outros lugares. Nesse período foi a destruição de Jerusalém, ali pelo ano 70. Teve início as perseguições e a diáspora, onde eles foram fugindo para todos os lugares que tinham. Como é que Jesus se apresenta para esta igreja? Jesus se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós vimos lá no capítulo 1, quando a maneira gloriosa que Jesus se apresentou para João, ele se apresentou andando no meio dos 7 castiçais de ouro, com as 7 estrelas em suas mãos. Inclusive tem a explicação ali no capítulo 1. As 7 estrelas são os líderes das igrejas, que estão nas mãos do Senhor. Os 7 castiçais de ouro são as igrejas, que Jesus anda no meio da igreja. Ele é o líder de todas as épocas, não só da época ali de Atos dos Apóstolos, mas até o nosso dia. Jesus é o líder e tem que ser o líder maior, único, para ensinar e ajudar a igreja. Essa igreja tinha virtudes e o Senhor fala sobre essas virtudes. O Senhor conhecia as suas obras, os irmãos podem ler ali nesses primeiros versículos do capítulo 2. Eles se reuniam nas casas, pois eles não tinham templos. Eles também não aceitavam heresias, porque já tinha pessoas querendo influenciar, entrando com outras ideias, mas eles não aceitavam. Esses irmãos também de Éfeso, eles, quando foram perseguidos, que saíram por todos os lados, eles evangelizaram o seu mundo, aquele mundo conhecido, porque aonde quer que eles fossem, eles iam anunciando o evangelho. Eles eram perseguidos tanto pelos judeus, que não aceitavam, que eles diziam essa nova seita, como também pelos romanos. Eles tiveram muitos mártires, e o primeiro mártir que nós lemos na palavra de Deus ali, Estevão, quando foi apedrejado. E uma coisa importante, eles escreveram o Novo Testamento, e a Bíblia ali foi fechada. Nada mais pode ser acrescentado e nem tirado. Mas nós vamos ver que ela tinha defeitos. E o defeito desta igreja é que deixaram o primeiro amor. Deixaram aquele desejo, aquela vontade de fazer a obra do Senhor com dedicação. Começaram os desentendimentos, porque aonde não tem amor, entra logo os desentendimentos entre os irmãos. Começaram as dúvidas sobre a volta de Jesus, porque Jesus ali, quando ele falou no capítulo 24 de Mateus, sobre tudo o que aconteceria, no final ele disse, e não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, e que vejam vir nos céus o Filho do Homem. Esta geração
eles entenderam como sendo a geração deles, aquela geração que eles estavam vivendo. Mas os anos foram passando e Jesus não voltava. E muitos cristãos foram morrendo. E aí trouxe um problema, uma dúvida, pois eles não sabiam o que iria acontecer com esses que já tinham morrido quando Jesus voltasse, porque eles acreditavam que Jesus iria voltar e implantar o seu reino aqui na Terra naquela época. E eles estavam duvidosos como o que aconteceria com aqueles que morreram. Aí é quando Paulo vem nas suas cartas, né? Depois que Paulo foi salvo, se transformou naquele homem poderoso nas mãos de Deus, e ele explica ali para os coríntios, para os tessalônicos, e diz assim: irmãos, eu não quero que ignoreis este assunto, que não sejam ignorantes quanto a este assunto. Porque quando o Senhor voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Também, nessa época, apareceram os obreiros ambiciosos. Então, isso aí não é uma coisa da nossa época atual, mas sempre houve aqueles que usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Mas eles um dia chegarão na presença de Deus e darão conta de tudo o que fizeram. Tem uma promessa para esta igreja, aquele que vencer. Para cada igreja há uma promessa para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando Deus fez o jardim do Éden, colocou o homem e a mulher ali, era para eles terem uma vida abundante, segura ali com Deus. Mas com o pecado, eles foram tirados do jardim do Éden, para não acontecer de comerem da árvore da vida e viverem eternamente em pecado. Mas esta árvore da vida está à nossa disposição. Glória a Deus. E nós vamos participar disto. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, é a igreja perseguida. Ela vai do ano 100 até o ano 300, mais ou menos, como eu sempre digo, 100 e pouco, até 300 e pouco, um pouco para mais, um pouco menos, né? Nesse período, houve 10 grandes perseguições. É a igreja dos mártires, porque morreram, pessoas foram mortas terrivelmente, torturadas. As 10 grandes perseguições, botei o quadro aqui, que eu achei na internet, né? Porque ali no Apocalipse ele diz que haveria uma perseguição de 10 dias. Isso aí os estudiosos entenderam, porque nesse período do ano 100 ao ano 300 houve 10 imperadores, cada qual pior que o outro, e perseguindo terrivelmente os cristãos, martirizando, foi coisa terrível. Lá na época da primeira igreja, lá de Éfeso, né, tivemos o imperador Nero, que foi de 64 até o ano 68, e depois o imperador Domiciano, que foi de 68 a 96. Esse imperador Domiciano que enviou o apóstolo João para a ilha de Patmos. E depois temos todos os outros imperadores, que não tem como nós falarmos sobre cada período, o que aconteceu. Essa é a igreja dos mártires. Satanás iniciou agora uma estratégia para terminar com a igreja.
Porque se a coisa que ele não aceitava e não aceita até hoje é o povo cristão, aqueles que creem em Jesus Cristo. E aí o que ele fez? Ele usou a vaidade dos imperadores romanos para eles se considerarem deuses, divindades, e também exigir culto à sua pessoa. Imagina só. Qual o cristão verdadeiro queria se dobrar perante o imperador, adorá-lo como se ele fosse Deus? Quem conhece Deus, quem já teve um encontro com o Senhor, jamais vai aceitar adorar outro Deus. E os cristãos não aceitavam isto. Então eles eram mortos de maneira muito cruel, terrível. Aonde eles eram encontrados, eles eram mortos. Nossos irmãos eram jogados às feras em atos públicos. Eu fico assim abismada, porque as multidões iam assistir aquela festa do martírio dos cristãos e se alegravam e riam quando viam os leões irem contra aquelas pessoas, aquelas pobres pessoas, estraçalharem. E isso era hilariante para aquele povo. Coisa terrível, é o coração fechado, né? O coração mal usado pelo inimigo. Também nessa época aí surgiram aquelas famosas catacumbas que serviam de esconderijo para os cristãos, serviam inclusive para sepultarem os seus irmãos quando morriam, porque os romanos não deixavam que eles fossem sepultados. E também ali era um local de culto, naquelas catacumbas. Como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Ele se apresenta como o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus se apresenta como um mártir obediente, porque ele deu a sua vida. Ele obedeceu ao Pai, veio a este mundo, deixou a sua glória. Imaginem só, irmão, deixou a sua glória, deixou tudo o que tinha, por amor a mim e por amor a ti. E veio sabendo o que queria sofrer, mas ele entregou a sua vida e obedeceu ao seu Pai, por amor a nós. O que nós devemos de fazer? Amá-lo acima de todas as coisas. Esta igreja tinha muitas virtudes, a igreja de Esmirna. Eles eram pobres materialmente, mas muito ricos espiritualmente, porque eles estavam firmados em Jesus Cristo. Eles tinham no seu meio também falsos judeus, mas eles não se deixavam contaminar por esses falsos judeus. Eles eram valentes na tribulação, mesmo na hora da morte. Eles não negavam o nome de Jesus. Eles anunciavam Jesus com o seu viver. E eles se reuniam escondidos, mas não deixavam de se reunir e de adorar ao Senhor. Glória a Deus por este povo valente. Quais eram os defeitos desta igreja? Eles não tinham defeitos. Como é que pode? Porque nós sabemos que todos nós temos defeitos. Individualmente, aqueles irmãos também tinham defeitos. Mas como é que o Senhor não viu defeitos nenhum? É porque o sangue de Jesus Cristo nos cobre. E Pai Santo, quando nos olha, ele nos vê através do seu sangue precioso e não vê os defeitos que a gente tem. Oh, glória a Deus, que coisa incrível, né? O grande amor de Deus. E tem uma promessa a esses vencedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ser fiel até
a morte. É essa palavra para cada um de nós em todas as épocas. Se queremos receber a coroa da vida, temos que ser fiel a Jesus Cristo até o último instante da nossa vida. E não receberemos o dano da segunda morte. Ah, mas morreu. Sim, podemos morrer. Este corpo pode morrer, baixar a sepultura, mas a nossa alma, o nosso espírito jamais morrerá. Ela irá ao encontro do Senhor. Glória a Jesus Cristo por isto. Vamos ver, então, o terceiro período, que foi a igreja enganada. E foi do ano 300 a 500, mais ou menos, né? Essa igreja, ela foi enganada, foi ludibriada, que ela foi usada pelo Estado e pelo comércio. E como foi que aconteceu este engano? Porque até o ano 300, a igreja era perseguida incessantemente. Mas agora, Satanás ele mudou de tática. Ele viu que perseguir a igreja não terminava com ela, porque os cristãos não negavam a Jesus e aqueles que fugiam iam anunciando essa palavra gloriosa em todo lugar onde eles iam. E cada vez aumentava mais o número de cristãos. Então, se não conseguia terminar a igreja perseguindo, ele pensou, vou fazer de outra maneira para destruir a igreja. Eu vou me juntar a ela. Já imaginou? Satanás se juntando à igreja? E foi isso que aconteceu. De uma maneira bem simples. Foi quando o imperador Constantino decretou que todo o povo romano, a partir de então, seria cristão. Ele contou que teve um encontro e agora a cruz, o emblema da cruz ele estava levando. Bom, só sei que ele fez um decreto. Agora, a partir de agora, todo o povo é cristão. Será que é possível, irmãos? Imagina aqui no nosso país, no nosso Brasil, se o presidente assina um decreto dizendo a partir de hoje todo brasileiro será cristão. Será que realmente eles vão se tornar cristãos? Não. Até poderão dizer que são cristãos para não perderem as regalias que têm, mas não haverá salvação de alma, não haverá transformação, não haverá arrependimento dos pecados. E isto não adianta nada. Cristãos de nome não leva à salvação, não leva para o céu, mas tem que haver a transformação. Mas isso foi uma forma que Constantino armou para controlar o povo. Viu que ali havia um povo fiel, um povo verdadeiro, um povo que não roubava, não mentia, não matava. E ele disse, se este povo estiver ao meu lado, eu estou muito bem. E assim aconteceu. Parecia que o Estado agora estava a serviço da igreja. Eu imagino a alegria dos cristãos. Imagina agora, não vai mais ter perseguição, agora eles não vão mais morrer, não vão mais ser martirizados. Ficaram muito felizes. Mas, infelizmente, foi uma tática de Satanás para agora eles abandonarem a Deus. E a igreja agora passou a fazer parte do Estado, passou a fazer aquilo que Constantino queria, que o Estado queria. Como é que Jesus se apresentou para essa igreja? Ele se apresentou como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Jesus é o detentor de todo o poder. Ele se apresentou como aquele que conhece, aquele que vai até lá as entranhas da igreja e sabe qual é a intenção de cada um. Hebreus 4:12 diz,
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Muitas vezes nós podemos falar alguma coisa, mas não é exatamente aquilo que a gente está pensando, ou aquilo que nós estamos intencionando fazer. Podemos enganar uns aos outros, mas ao Senhor nós não enganamos. E a palavra de Deus diz que ela é como uma espada de 2 gumes, bem da maneira como Jesus se apresentou para esta igreja de Pérgamo, que é a terceira igreja, terceiro período das igrejas. Quais eram as virtudes desta igreja? Com tanta coisa ruim, Satanás entrando agora, se unindo à igreja, mas ela tinha virtudes também. Ela, no capítulo 2, versículo 13, diz que ela habitava onde estava o trono de Satanás, lá naquela época de Atos dos Apóstolos. E depois, neste período, Satanás estava ali, tinha o seu trono, e aquela igreja estava fundada ali, coisa terrível. Mas tinha uma coisa, ela retinha o nome de Jesus. Que diz nesse versículo, mas reteis o meu nome e não negaste a minha fé. Aí fala de Antipas, minha fiel testemunha. Não sabemos nada sobre Antipas, nem a sua vida, nem nada, só que ele foi morto por amor à palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz é que ele era uma fiel testemunha. Que coisa boa se o Senhor puder dizer de cada um de nós, aí está uma fiel testemunha. Como que eram os defeitos? Quais eram os defeitos da igreja de Pérgamo? Bem, ela se deixou enganar, não foi prudente, né? Se deixou ludibriar politicamente, ela se deixou levar pelas vantagens que teria agora, não sendo mais perseguida, e havia no meio da igreja seguidores de Balaão. Balaão, lá no Antigo Testamento, a gente conhece a história dele, quando ele deu aquele conselho para que acontecesse do povo de Israel se prostituírem com os filhos dos povos em redor. E assim aconteceu. E eles deixaram de ganhar as bênçãos de Deus e se prostituíram e comeram das comidas que eram oferecidas aos ídolos. Também as pessoas eram batizadas à força, então a igreja parece que estava muito grande, mas não, era tudo aparência, só aparência exterior. A fé e tradição foram misturadas, mas tinha um povo no meio desta igreja que não se contaminaram. Sempre, em todas as épocas, por pior que tenha sido o período, sempre teve pessoas que não se contaminaram. E no versículo 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, o Senhor tem falado. Primeiro, essa palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois ele passa essa frase para o final. Não sabemos exatamente o porquê disto, eu pelo menos não sei. Aí a promessa, dar-lhe-ei de comer do maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. O maná escondido é a palavra de Deus, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede.
O povo de Israel recebeu durante 40 anos, de uma maneira milagrosa, o maná vindo do céu. Todos os dias eles juntavam. E vimos, inclusive, que eles não podiam juntar nem sequer para 2 dias. A mesma coisa, isto fala conosco. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada, lida todos os dias. Não adianta a pessoa ir na igreja aos domingos, ouve a palavra e agora vai só no próximo domingo. Vai ficar com uma vida raquítica, espiritualmente falando. Porque ele não está comendo diariamente. A palavra é para ser comida todos os dias. Vamos ver quinto período, que é a igreja de Tiatira. O maior período, 1500 anos, foi a idade das trevas, que foi do ano 500 a 1500. Então, recordando rapidamente, primeiro período, lá de Atos dos Apóstolos, a igreja de Éfeso, até o ano 100. Segundo período, a igreja de Esmirna, do ano 100 a 300. Do ano 300 a 500, a igreja de Pérgamo. E agora nós vamos ver um grande período, do ano 500 a 1500. Muitos, 1000 anos. Esta foi a igreja corrupta. A igreja que agiu como Estado e não tinha mais Cristo na frente da igreja. A igreja deteve o poder temporal, mas não tinha nenhum poder espiritual. E nós vamos ver que essa cidade, ela era uma cidade conhecida como um centro comercial. Foi essa cidade de Tiatira, a cidade de Lídia, aquela vendedora de púrpura, quando Paulo pregou ali e ela aceitou a Jesus e foi salva, ela, toda a sua casa. Este foi o pior período que existiu para a igreja. Eu acho que só ganha a igreja de Laodiceia lá na grande tribulação. Mas esse período, a palavra praticamente morreu. Então, nós vamos ver que se em Pérgamo Satanás estava unido, lembram? Na igreja anterior, ele se uniu à igreja com aquela coisa de Constantino, que deu aquele decreto para todo mundo ser cristão. Agora, nesse período de 500 a 1500, ele entrou para dentro da igreja. E agora ele começou a dominar a igreja. Pode uma coisa dessas, irmãos? Satanás dominando a igreja? Misericórdia, só Jesus para ter guardado alguns fiéis para que a palavra santa chegasse até nós. As festas pagãs tomaram uma roupagem religiosa. Isso nós temos visto até o nosso dia, né? Certas festas pagãs aí que são aceitas por algumas igrejas religiosas, não cristãs, não verdadeiras, né? O relacionamento com o mundo era tão grande que não havia diferença entre aquele que era cristão e aquele que não era, aquele que era salvo, aquele que não era. E, infelizmente, a gente vê isto acontecendo em nossos tempos, onde muitas pessoas, a gente não sabe se são crentes verdadeiros ou não. Tem igrejas inteiras onde a gente não sabe se realmente são verdadeiras ou não, porque é igual ao mundo. Tudo que o mundo faz também é feito. Nada faz mal. Mas nós sabemos, assim como para o nosso corpo físico, se comermos uma coisa estragada vai nos fazer mal, para o nosso corpo espiritual também. O que está estragado, o que não é da vontade do Senhor, vai fazer mal para a nossa vida espiritual. Nesse período,
teve início a adoração a ídolos, ao culto a Maria, às imagens. E vamos ver como é que Jesus se apresentou para essa igreja. Jesus se apresentou como aquele que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Foi a maneira mais terrível que ele se apresentou para as igrejas. Imagina alguém olhar para nós com olhos como chama de fogo. Qualquer um vai se assustar. Mas por que Jesus se apresentou dessa maneira? Para poder enxergar lá dentro e queimar todo o mal, se possível limpar as pessoas. E também semelhante ao latão reluzente, que quer dizer a justiça de Deus. Então, Jesus se apresentou de um aspecto terrível e como severo, mas um justo juiz. E quais eram as virtudes desta igreja? Será que tinha virtude? Olha, 1000 anos de corrupção dentro da igreja e tinha virtude? Tinha. Porque, como eu sempre digo, e a palavra de Deus está sempre nos repetindo, sempre tem alguns que são fiéis. Sempre tem. Aí diz assim, ó, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e a tua perseverança. Então, estes poucos, talvez, eram perseverantes, eles mantinham a fé, eles pregavam o evangelho genuíno, eles amavam as pessoas. Olha que grandes virtudes que esta igreja, como a gente diz, a igreja subterrânea tinha, né? As últimas obras são maiores que as primeiras. Muita virtude ela tinha, mesmo que a grande maioria estavam afastadas do Senhor, estavam servindo a outros deuses, porque na hora que a igreja começa a servir, a deixar de servir a Deus, ele automaticamente a igreja está servindo outros deuses. Nessa igreja, diz que toleravam Jezabel. Não é que tivesse uma mulher ali chamada Jezabel, mas era uma profetisa, ou havia profecias ali, como Jezabel fez lá na época de Acabe, que ela era mulher de Acabe, quando ela fez o povo se desviar do Senhor e adorar a ídolos. E agora estava acontecendo também que todo mundo estava adorando a ídolos, se dizendo cristão e adorando a ídolos. Satanás entrou dentro da igreja e eles aceitavam outros credos. Começaram a inventar credos conforme o bem-querer dos homens. Adoravam ídolos, o clero era corrupto, né? E nessa época teve a Santa Inquisição, que de santa não teve nada, porque eles perseguiam os cristãos, eles matavam cruelmente, eles confiscavam os bens dos cristãos e queriam acabar com aqueles que ainda eram fiéis, aqueles que entendiam que tudo aquilo estava errado. Também nessa época começaram a vender. Como eles eram aventureiros, corruptos, começaram a inventar de tudo que era coisa para ganhar mais dinheiro. Eles matavam os cristãos e ficavam com os bens para a igreja. Eles vendiam cartas de indulgência. Eles vendiam cartas para entrar no céu. A pessoa que tivesse dinheiro comprava a sua salvação. Quando morria, era enterrado com aquela carta e pronto. Estava aberta a porta do céu para ele. Será que era verdade? Não tem como, não tem dinheiro que possa pagar a salvação. Só o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
que nos cobre de todo pecado, nos perdoa e nos vai levar ao céu. E a promessa ao vencedor. A partir daqui que eu falei, por algum motivo, essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, fica após a promessa. Então, o vencedor receberá poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eles agora não tinham poder nenhum, muito pelo contrário, eram perseguidos, eram subjugados, eram mortos, mas havia agora uma promessa para eles, que se fossem fiéis, eles ganhariam poder sobre as nações. A igreja de Sardes é a do 5º período, é a igreja da Reforma. Então, ela vai do ano 1500 a 1700. A igreja que descobriu, redescobriu, né, o lado espiritual, a palavra do Senhor. Sardes foi a primeira cidade dessa região ali, onde estavam as 7 igrejas, que nós vimos aquele mapa bem no início, foi a primeira cidade daquela região a receber o evangelho. Foi também a primeira igreja que se desviou da fé. E foi a primeira igreja que caiu em ruínas. E eu li algo a respeito que essa cidade está em ruínas até o dia de hoje. A igreja de Sardes, ela começou muito bem. Ela afastou a idolatria, né, porque ficaram aqueles crentes, mesmo durante aquele período terrível, período das trevas, mas ficaram aqueles que eram fiéis, então afastaram a idolatria de dentro dela, o comércio, o poder temporal, e retiraram Satanás das suas fileiras. Mas só teve uma coisa, infelizmente, eles substituíram o Espírito Santo pelo formalismo. E vimos que hoje em dia é a mesma coisa. Há igrejas que fazem grandes movimentos, muitas obras sociais, muitos lindos corais, lindas pregações, grandes pregadores, tudo mais, mas sem a unção do Espírito Santo. Isso tudo pode ser muito bonito, mas para Deus não há valor nenhum. São igrejas com aparência de que estão vivas, mas infelizmente estão mortas. Aqui coloquei um mapa porque nessa época, ali de 1500 a 1700, aconteceram grandes coisas. Na Europa, a Europa se tornou ali, ela era católica ou protestante, conforme o rei que estava dominando, né? Então, a gente via, teve reis católicos e teve reis também protestantes. E por causa daquelas lutas constantes, muitos vieram para a América e se instalaram aqui na América. Nos Estados Unidos, chegaram aqueles peregrinos protestantes que eram perseguidos. Iniciaram as guerras religiosas, que, na verdade, eram mais guerras políticas do que religiosas. E aqui, no Sul, no Brasil, ocorreram as invasões holandesas protestantes. E as lutas eram constantes também aqui, bem no sul do Brasil, né, entre os jesuítas espanhóis e os indígenas, que eram catequizados à força e eram batizados à força, que nem Constantino fez lá, fazendo com que o seu império todo fosse batizado e tornado cristão. Os jesuítas quiseram fazer a mesma coisa aqui, mas eles faziam isto, matavam, muitos indígenas foram mortos, e eles
foram tomando conta dos seus territórios. Nessa época também surgiram as denominações. Ali eu estou falando de 1500 a 1700, né? E surgiram as denominações. Pessoas não preparadas começaram a abrir igrejas. Por quê? Gananciosos, também aventureiros, vendo que podiam ganhar dinheiro. Então, tem aquela igreja, a igreja que cura, então vai muita gente para lá. E a igreja que prospera, então a fila é enorme. Mas a igreja que realmente prega a salvação, são poucos que vão para ela. Isso até os nossos dias nós temos visto isto, né? E agora nós vamos ver como é que Jesus se apresentou para esta igreja. Jesus se apresentou como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, ele se apresentou de novo como aquele que tem os líderes nas suas mãos, conhece a cada um, conhece todas as coisas. E vamos ver os defeitos da igreja de Sardes. Ela tinha nome de que era viva, mas estava morta, porque o Espírito Santo, ela não entrou, elas não trouxeram o Espírito Santo junto. As obras perante Deus eram incompletas. Cada um se contentava com aquilo que tinha, abria a sua igreja naquela sua ideia e acabou. Muitos adquiriam conhecimento, mas sem a unção. E não adianta, a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Surgiram as heresias e as falsas doutrinas, e o ide de Jesus não foi entendido. Vamos ver quais eram as virtudes desta igreja de Sardes. A Bíblia foi traduzida neste período. Graças a Deus, uma grande virtude. Foi o período que começaram a estudar a palavra de Deus e todos podiam ler a Bíblia. Redescobriram a verdade e passaram a praticá-la. Alguns não contaminaram suas vestes, como sempre, né? E formaram suas doutrinas. E a promessa: será vestido, aquele que vencer será vestido de vestes brancas, que é a pureza, a justiça de Deus. Não riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de Deus e dos anjos. Que nós possamos viver de tal forma que jamais o nosso nome venha a ser riscado do livro da vida, né? E imagina, um dia Jesus vai nos apresentar para o Pai e dizer: olha, aqui está o meu servo, a minha serva, fulano de tal. Que bênção, né? Que privilégio. Aí quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O 6º período é a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Esta época vai de 1700 até o arrebatamento. Aqui, ela não tem, como eu disse, as datas são mais ou menos, né? Não tem aquele início fechado, é mais ou menos em 1700, mas ela tem um final fechado. A igreja de Filadélfia vai acabar no arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja. É a igreja das grandes missões. Já estamos lá no capítulo 3 de Apocalipse, né? As igrejas de Esmirna e de Filadélfia eram irrepreensíveis, e o Senhor não tinha do que a censurar. Essa igreja, ela divulgou o evangelho e as missões foram agora para o mundo inteiro. É a igreja missionária. Desde 1700 até a volta de Jesus. O nosso alvo é missão, é levar a palavra de Deus para aquele que não conhece. Os suecos e os norte-americanos vieram aqui para o Brasil, trouxeram as boas novas da salvação a todos nós. Graças a Deus por este povo. O crente de Filadélfia é uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ele não mede esforços para divulgar a sua fé.
e não menospreza ninguém, porque não é porque quem tem dinheiro tem mais direito, coisa assim, não. Todos nós somos iguais na presença de Deus. Então, diz que não há diferença entre ricos ou pobres, brancos ou negros, poderosos ou escravos, homem ou mulher, todos nós somos iguais na presença de Deus. Temos direito à mesma salvação e seremos julgados da mesma maneira, que sejamos fiéis, né? O crente de Filadélfia, ele reflete a Cristo com a sua vida. Porque não adianta, irmãos, só nós dizermos que somos crentes e o pecador olha para nós, os nossos vizinhos, e não vê, não consegue enxergar Cristo em nossas vidas. Deus nos livre de uma coisa dessas, mas que possamos refletir a Cristo. Jesus se apresenta para essa igreja como santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, as grandes missões. Jesus abriu a porta das missões e ninguém tem poder de fechar a porta que Jesus abre. E as virtudes da igreja de Filadélfia? Muitas virtudes. É uma igreja politicamente fraca, mas é uma igreja sem poder também financeiro, mas é uma igreja muito rica, porque ela tem o Espírito Santo dentro dela, o batismo com o Espírito Santo. Essa igreja, nesse período, resgatou o falar em novas línguas, o batismo como evidência do Espírito Santo. Ela enviou missionários para o mundo todo. Ela espera com ardor o retorno da vinda de Cristo. Eu aguardo diariamente a volta de Jesus Cristo, que vem nos buscar. E essa igreja vai encontrar Jesus nas nuvens. Quais os defeitos desta igreja? Não tinha defeito. A mesma coisa com a igreja de Esmirna, o que eu expliquei. O sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo pecado. E a promessa? Qual é a promessa ao vencedor? É que será coluna no templo de Deus. Coluna quer dizer firmeza, porque uma coluna tem que ser muito firme, porque é ela que segura o prédio. E o Senhor nos prometeu isso, nos tornar em colunas. Que coisa preciosa, né? Terá um novo nome, olha só. Qual será o meu nome? Não sei. Mas no dia que eu receber, eu vou saber e vou reconhecer quando for chamada. E terá o nome da cidade de Deus e o nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, o último período da igreja aqui na Terra, a igreja de Laodiceia, o sétimo período. Ele vai de 1900, mais ou menos, até o Armagedon. Também terá um final concreto, quando Jesus vier em glória, depois da grande tribulação. É a igreja dos últimos tempos, a igreja daqueles desapercebidos. Laodiceia era uma cidade rica, de muitas pessoas ricas. Diz que sua riqueza vinha da criação de ovelhas, da lã negra, etc. Tinha próximo da cidade as fontes de águas termais. Então, se a gente ler nos livros de história, a gente vai ver muita coisa sobre isso. Mas eu quero no lado espiritual. É no período desta igreja que Jesus vai retornar em glória. Esta igreja, ela vai perder o arrebatamento. A igreja de Filadélfia vai subir daqui a pouquinho, não demora muito. E essa igreja que está entre nós, porque nós estamos vivendo neste período com a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia juntas, dentro da mesma casa, do mesmo período, no mesmo templo até. Mas ali dentro tem pessoas que são salvas verdadeiramente, aguardam a vinda de Jesus, e há pessoas que não estão dando importância, não estão entendendo isto. E eu sempre falo, será terrível para este mundo
quando Jesus arrebatar a sua igreja. Terrível, milhares, milhares, milhares de pessoas que vão sumir da terra no mesmo momento. E o mundo não vai entender o que aconteceu. Mas é esses irmãos que ficarem, esses irmãos que fazem parte da igreja de Laodiceia, eles na mesma hora vão saber o que aconteceu. Eles vão saber que Jesus veio e que eles ficaram. E haverá um desespero terrível, terrível, terrível nessas vidas, porque eles achavam que eram salvos e vão ficar. É fácil olharmos à nossa volta e vermos que já estamos nessa fase. A política está misturada com a fé. Tudo parece que é normal, né? O número de crentes dentro da igreja é mais importante do que o número de vidas realmente transformadas. O dízimo e a oferta está sendo uma alavanca para muitos conseguirem o pastorado ou conseguirem subir, não digo espiritualmente, mas subir na hierarquia da igreja, porque Deus vê de maneira diferente, né? E essa igreja de Laodiceia, ela perdeu a unção. Ela não entendeu a chamada de Deus e vai ficar aqui nesta terra e vai passar pela grande tribulação, infelizmente. Como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Ele se apresenta como um amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, tudo está acabado. Ele é o início, ele é o fim, ele é o amém, ele é a testemunha fiel, ele é verdadeiro, mas agora vai acabar tudo, porque ele vai voltar em glória. Mas depois da grande tribulação, depois deste povo passar pela tribulação. E olha só, coisa terrível, essa igreja não tem nenhuma virtude. A igreja que vai ficar aqui na terra, no dia do arrebatamento, ela vai ficar porque ela não tem nenhuma virtude. Quais são as faltas desta igreja? Uma igreja morna, emocional, gosta muito de emoção e acha que isto aí é poder, mas emoção não é poder. E o Senhor disse, eu vomitar-te-ei da minha boca. Pois não és quente nem és frio, tu tá morno e acha que está tudo bem, eu vomitar-te-ei da minha boca. Eles se achavam ricos e não precisavam de nada, mas o Senhor disse, tu és desgraçado, tu és miserável, tu és pobre, tu és nu. Imagina, coisa terrível. Alguém ouvir uma coisa dessa, e esta igreja vai ouvir isto. Esta igreja não tem nada. O louvor substitui a palavra. As pessoas gostam muito de ir na igreja e ter louvor. Se o culto tem 1h30 de duração, 1h e 10, às vezes até 1h15, é de louvor, 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 e depois uns 10 minutos de palavra. Será que alguém pode ser alimentado desta maneira? Pode aprender desta maneira? Nós temos que desejar que o tempo maior seja da palavra de Deus, do maná de Deus para nós. O louvor é importante. O louvor é para nos levar até a presença de Deus, mas logo depois tem que passar para a palavra de Deus. O ensino, né? A oração é fria, tem pobreza espiritual, a missão de evangelizar é negligenciada e tudo está na aparência. Ao que vencer, diz, qual é a promessa? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Haverá ainda quem vencer? Haverá. Nós agora, acho que no próximo encontro, nós vamos ver que muitas pessoas serão salvas durante a grande tribulação. E aquele que for fiel, aquele que vencer, ainda tem essa promessa, vai se assentar comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Glória a Deus. Jesus, ele está batendo na porta. Hoje nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia e de Laodiceia ao mesmo tempo. Jesus está dentro da igreja de Filadélfia. O Espírito Santo está dentro da igreja de Filadélfia. Mas Jesus está batendo na igreja de Laodiceia, está na porta. Jesus, ali em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Não perca a oportunidade. Se tu está na igreja de Laodiceia, abre teu coração para Jesus e entra. Deixa Jesus entrar e passe a viver na igreja de Filadélfia. Coloquei aqui, amados, alguma bibliografia de alguns livros. São muitos livros que a gente tem. Muito importante as lições da Escola Dominical antigas. Aproveito para convidar a todos a fazerem parte como alunos da Escola Dominical e também as gravuras que eu tiro da internet. E Jesus breve virá. Você está preparado? Vamos anunciar. Vamos falar de Jesus. Tem este hino da nossa harpa sobre fala a Deus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.